Salve família, vamos para mais um vídeo para essa sexta-feira, 13 de maio de 2022. E se ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos e deixe seu like para fortalecer. Para essa sexta-feira eu separei 11 palpites com duas opções em média de aposta por jogo e um bilhete pronto para você fazer seu investimento. E se você deseja fazer um jogo, vale dar uma aposta nessa sexta-feira. Temos a nossa banca betpro.com, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Para você que opera na linha de gols, linha de escanteios, ambas marcam probabilidades, temos as melhores cotações do mercado. Antes de passar os palpites para essa sexta-feira, quero passar aqui para vocês o resultado da tripla que deixamos no vídeo dessa terça-feira. Pegamos aqui acima de 2 gols e meio Ajax e Heerenveen pelo campeonato holandês bateu. Acima de 1 gol e meio Bragantino e Atlético Mineiro bateu a 1,40. E acima de 1 gol e meio Leeds e Chelsea a 1,20 bateu essa tripla, gerou um DD de 2,10. Simulei R$100 e você teve um retorno máximo de R$210. Agora na tripla dessa quarta-feira, 12 de maio, separei para vocês aqui acima de 1 gol e meio na partida entre Raio Vallecano e Vila Real a 1,30. Até o momento do vídeo, Vitória e Fortaleza e Tottenham e Arsenal. Os jogos ainda não foram realizados. Essa tripla gerou um DD de 2,34. Simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$234. Agora passando para os palpites dessa sexta-feira, 13 de maio. Começando aqui pelo Campeonato Dinamarquês, divisão de acesso. Na partida entre Fredericia e Nicobin, na classificação, a equipe do Fredericia vem na quinta colocação, o Nicobin vem na sexta colocação. As duas equipes já não aspiram mais nada no campeonato. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe visitante vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No último jogo entre eles, o Fredericia venceu fora de casa por 3-2. As odds abriram aqui a 1,50 para a equipe da casa, 5,75 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, confrontos diretos, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Geralmente saem muitos gols nos confrontos diretos entre as equipes. Vou deixar aqui para vocês como segunda opção de aposta acima de 2 gols e meio. Como primeira opção de aposta, ambas marcam. Como segunda opção de aposta na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Passando aqui na partida entre Horsens e Helsingør. Na classificação, a equipe do Horsens vem na segunda colocação, o Helsingør vem na terceira colocação. É um confronto direto entre as equipes. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem na sequência de 4 vitórias seguidas. A equipe visitante venceu no último jogo e vinha de 4 derrotas. No último jogo entre eles, o Horsens venceu jogando fora de casa por 1-0. As odds abriram aqui a 2,37 para a equipe da casa, 3,10 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, casa com empate para botar numa tripla ou numa quadra, ou se você preferir pegar numa linha de gols acima de 1 gol e meio. Agora pelo campeonato holandês, na partida entre Eindhoven e Graafschap. Esse é o jogo da volta. No jogo da ida, 1-1 na casa do Graafschap. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe do Eindhoven, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Graafschap nos últimos 5 jogos vem de 3 empates seguidos. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, confrontos diretos, o Graafschap venceu 2, a Eindhoven venceu 1 e houve 2 empates. No último jogo entre eles, 1-1 na casa do Graafschap. As odds abriram aqui a 2,25 para a equipe da casa, 2,75 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Ou se você preferir pegar numa linha de gols para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Agora pelo campeonato italiano Série B, na partida entre Ascoli e Benevento. Quartas de finais, vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe do Ascoli, vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Benevento vem de 4 derrotas e 1 vitória.
No último jogo entre eles, o Ascoli venceu fora de casa por 2-0. As odds abriram aqui a 2,50 para a equipe da casa, 2,62 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, apenas na linha de abaixo de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Ascoli, bateu abaixo de 2 gols e meio em 4 oportunidades. A equipe do Benevento, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, bateu abaixo de 2 gols e meio em 2 oportunidades. Nos confrontos diretos entre as equipes, nos últimos 5 jogos, jogando na casa do Ascoli, bateu abaixo de 2 gols e meio em 2 oportunidades. Vejo um jogo muito propício para under gols. Vou deixar aqui para vocês abaixo de 2 gols e meio. Se você preferir, abaixo de 3 gols e meio, um palpite mais seguro. Agora pela Championship, na partida entre Luton e Huddersfield, jogo da ida. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe do Luton, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Huddersfield vem de 4 vitórias seguidas. No último jogo entre eles, o Huddersfield venceu em casa por 2-0. As odds abriram aqui a 2,30 para a equipe da casa, 3,25 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, como primeira opção de aposta, acima de 1 gol e meio na linha de gols. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, confrontos diretos, bateu 1 gol e meio em 4 oportunidades. Ou, se você preferir, pegar Huddersfield fora com empate e veja uma boa opção para esse jogo. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Luton, vem de 3 vitórias e 2 empates. Jogando fora de casa, a equipe do Huddersfield perdeu 1, empatou 1 e venceu 3 seguidas. Nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Luton, vamos ver aqui 2 vitórias para a equipe do Huddersfield e 1 vitória para a equipe do Luton. E houve 2 empates. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta 1 gol e meio. Ou, se você preferir, pegar fora com empate. Agora pelo campeonato irlandês, na partida entre Dundalk e Bohemians. Na classificação, a equipe do Dundalk vem na 4ª colocação. O Bohemians vem na 6ª colocação com 19 pontos. É um jogo direto entre as equipes. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, ficaram no 2-2 na casa do Bohemians. As odds abriram aqui a 2,0 para a equipe da casa, 3,30 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Dundalk, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. A equipe do Bohemians, nos últimos 5 jogos realizados, bateu ambas marcam também em 4 oportunidades. E nos últimos 5 jogos entre as equipes, confrontos diretos, todas elas bateram ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou, se preferir, pegar numa linha de gols acima de 1 gol e meio. Ainda pelo campeonato irlandês, na partida entre Shamrock e Derry City. Na classificação, a equipe do Shamrock vem na primeira colocação com 33 pontos. O Derry City vem logo abaixo com 32. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe visitante vem de 3 empates e 2 vitórias. No último jogo entre eles, o Derry City venceu em casa por 2-1. As odds abriram aqui a 1,80 para a equipe do Shamrock, que acredito que vence essa partida. Vou deixar aqui para vocês como primeira opção de aposta 1 gol e meio. Ou, se preferir, pegar Shamrock para vencer. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa, confrontos direto contra a equipe do Derry City. O Shamrock venceu 3, empatou 2. Vou deixar aqui 1 gol e meio como primeira opção de aposta. Ou, se preferir, pegar Shamrock para vencer. Agora pela La Liga B, segunda divisão, na partida entre Real Sociedade e Almeria. Na classificação, a equipe do Almeria vem na primeira colocação com 76 pontos. A equipe do Real Sociedade B vem na 19ª colocação com 40 pontos em 39 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias seguidas. A equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, o Almeria venceu em casa por 3-1. As odds abriram aqui a 3,50 para a equipe da casa, 2,05 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta 1 gol e meio. Ou, se preferir, pegar Almeria fora com empate, um palpite mais arriscado, Almeria para vencer. Vamos ver aqui a sequência de jogos do Real Sociedade B jogando em casa. Vem de 3 derrotas e 2 vitórias. O Almeria vem na sequência aqui de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
Vou deixar aqui Almeria fora com empate, como segunda opção de aposta. Como primeira opção de aposta, 1,5 gols. Agora pela Série B, na partida entre Ponte Preta e Novo Horizontino, vamos ver aqui na classificação. A Ponte vem na 10ª colocação, o Novo Horizontino vem na 7ª colocação. Nos últimos 5 jogos da equipe da Ponte Preta, vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. Jogando em casa, vem de 2 vitórias seguidas. A equipe da Ponte Preta venceu a equipe do Brusque e o CRB. A equipe do Novo Horizontino, nos últimos 5 jogos, vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. Jogando fora de casa, vem na sequência de 3 empates seguidos. No último jogo entre eles, o Novo Horizontino venceu em casa por 2-1. As odds abriram aqui, até o momento não abriu odds para essa partida. Eu vou deixar aqui um palpite para vocês de 1,5 gols, acima de 1,5 gols. Ou se preferir pegar a Ponte para vencer. Agora, na partida entre Chapecoense e Sport Recife, na classificação, a equipe do Sport vem na 3ª colocação, a Chapecoense vem na 6ª colocação. Nos últimos 5 jogos da equipe da Chape, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Sport vem de 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates. No último jogo entre eles, o Sport venceu fora de casa por 1-0. Não abriram odds ainda para essa partida. O palpite que eu vou deixar para vocês, abaixo de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe da Ponte Preta, bateu da Chapecoense, me enganei aqui, bateu abaixo de 2,5 gols em 4 oportunidades. O Sport Recife, nos últimos 5 jogos realizados, bateu abaixo de 2,5 gols em todos os jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, apenas abaixo de 2,5 gols. Agora passando para a próxima e última tip, na partida entre União Espanhola e Antofagasta, pelo Campeonato Chileno. Na classificação, a equipe do União Espanhola vem na 3ª colocação, o Antofagasta vem na 15ª colocação com 10 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates seguidos. A equipe visitante vem de 2 derrotas seguidas. No último jogo entre eles, União Espanhola ficaram no empate aqui em 1-1, tipo normal. União Espanhola venceu nos pênaltis esse jogo. Vou deixar aqui um palpite para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Espanhola, bateu, ambas marcam em 4 oportunidades. O Antofagasta, nos últimos 5 jogos realizados, bateu, ambas marcam em 2 oportunidades. E geralmente, confrontos diretos entre as equipes, batem, ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se preferir, pegar 1,5 gols para botar numa tripla ou numa quadra. Agora passando para a tripla dessa sexta-feira, 13 de maio, dia das bruxas. Vou deixar aqui apenas uma duplinha para você fazer esse investimento. Pega aqui acima de 2,5 gols, Frederícia e Nicobim. E acima de 1,5 gols, Sean Rock e Dirty City. Essa ODD aqui girou a 1,96. Simulei R$100. Você terá um retorno máximo de R$196. Obrigado a todos. Boa sorte para nós. E fui.